Internacionalistas do mundo, univos! Aqui quem fala é o Jaú e você está ouvindo o Pode Rir, seu podcast oficial de relações internacionais. E hoje o Pode Rir volta para sua quarta temporada com vários episódios bacanas, convidados ilustres e gente que entende sobre as relações internacionais, explicando daquela maneira bacana que a gente sempre explica. E hoje eu estou aqui com a minha colega Daniele e com a nova membro do Pode Rir, Stephanie. Digam oi, meninas. Oi, gente, eu sou a Ronda, ou Daniele, faz muito tempo que eu não apareço por aqui, mas vamos para mais um episódio. Olá, pessoal, aqui é a Stephanie. Seja muito bem-vinda, Stephanie. Bom, pessoal, o episódio de hoje é algo bastante em voga nos últimos dias nos noticiários. Acho que todos devem ter visto as recentes tensões na Ucrânia com relação à possível invasão da Rússia ao país e tudo que tem se discutido no Conselho de Segurança, para além também de falar do nosso Brasil, que voltou a ser membro rotativo do Conselho de Segurança da ONU, depois de cerca de mais de 10 anos não participando desse cargo. Para isso, a gente vai discutir um pouco sobre o Conselho de Segurança, a importância dele, além de também discutir a nova participação do Brasil no Conselho de Segurança, as expectativas, como se entende o novo posicionamento do Brasil nesse momento atual e, por fim, discutir também um pouquinho quais são as expectativas também com essa relação conflituosa que está havendo entre as potências presentes no Conselho de Segurança da ONU sobre a questão na Ucrânia. Para isso, a gente convidou o professor Dr. Antônio Jorge. Por favor, professor, diga oi. E se apresente um pouquinho. Olá, muito obrigado pelo convite. É para mim uma grande alegria, uma honra poder compartilhar com vocês ideias sobre o Conselho de Segurança das Nações Unidas e a recente retomada do Brasil de sua agenda internacional. Pelo menos esperemos que seja assim. Bom, eu diria que eu sou um estudante de Relações Internacionais. Gosto tanto da matéria que estou estudando desde sempre. Me formei em Relações Internacionais IB em 1989. E fiz um mestrado em certificado, na verdade 2 mestrados, um em relações também nos Estados Unidos e um doutorado em ciências sociais na USP. Mas o tema da minha tese é a teoria das relações internacionais. Sempre trabalhei com essa temática voltada também para questões de segurança e defesa. Nos últimos 20 anos eu me dividi entre a vida acadêmica e a burocracia. Trabalhei em alguns órgãos do governo brasileiro, o Ministério da Defesa principalmente, o Itamaraty, o Ministério da Educação, e tive alguma experiência internacional também, no plano regional, diretamente envolvido na criação da Escola de Defesa Sul-Americana, da Unasul, mas antes disso eu estive no Haiti um par de anos, trabalhando para o governo brasileiro em função da presença junto à missão da ONU, e tive também, com relação à ONU, a experiência de observar a consulta que foi feita no Timor-Leste, em 1999, quando o país conseguiu aprovar, inclusive por pressão multilateral, o seu desligamento da Indonésia. Então, algumas experiências de terreno também acompanhando as Nações Unidas em ação, por assim dizer. Acho que isso resume o que eu tenho feito e sigo na universidade, continuo estudando relações internacionais. Acho que é um caminho sem fim, né, para todos nós, que traz muita angústia diante dos perigos do mundo, mas também traz muita satisfação. Nos capacitamos a auxiliar a que se tomem decisões mais responsáveis, humano e político. É esse o intuito, né, da nossa formação: entender o mundo, traduzir para os tomadores de decisão. Em alguns casos, nós mesmos temos que tomar essa. E é por isso que eu acho que iniciativas como esta de vocês são muito meritórias, que nos ajudam a relacionar todas as teorias que discutimos e aprendemos com situações reais. Isso nos acostuma a enxergar a ponte entre o acadêmico e o prático, por assim dizer, que é muito importante. Então, agradeço a vocês o convite por essa razão e estou aqui à disposição para compartilhar essa experiência. Assim como vocês, sou apenas um estudante de Relações Internacionais, só que um estudante que está estudando há 30 anos, quase 40 anos já. Muito legal, professor. Eu acho que nesse mundo sempre complicado, que muda toda hora, nós todos somos eternos estudantes de Relações Internacionais. Bom, e é isso, pessoal. Vamos para mais um episódio do Pode Rir, agora na 4ª temporada. Vamos lá.
Muito bem, internacionalistas. Para começar aqui nossa conversa, bom, professor, o Conselho de Segurança foi uma daqueles instituições, organizações, ferramentas, aquele pacote de coisas que nasceu após a Segunda Guerra Mundial com a ONU e que tinha aquele preceito de evitar um conflito de como foi na Segunda e na Primeira Guerra, evitar aqueles erros que teve a Liga das Nações. Aí passaram mais de 60 anos desde a sua criação, 70 anos, sou de humanas, e a gente tem hoje 2022, uma tensão entre potências. Qual a visão do professor sobre toda essa história do Conselho de Segurança? Você acha que ele conseguiu fazer o seu papel, conseguiu promover a segurança, né, como bem diz o nome, aí a paz? E quais foram as críticas durante todo esse processo de mais de 70 anos desde sua criação? E para além disso também, eu acho que gostaria de perguntar também qual é o ganho e qual é a expectativa de um país como o Brasil no Conselho de Segurança agora, né? Existe uma esperança de um ganho para o Estado brasileiro, de algum tipo de vantagem nesse campo? Bom, excelentes perguntas. Como você bem disse, a ONU em si e o seu Conselho de Segurança surgem no pós-Segunda Guerra Mundial, mas eles não surgem de um vácuo, não surgem do nada. Um dos ganhos, né, um dos benefícios que nós, os internacionais, temos é o de enxergar o mundo com mais, eu diria, pragmatismo, responsabilidade, com mais equilíbrio, com mais racionalidade, contrastando diferentes possíveis análises desses processos e deixando de lado um pouco, às vezes, narrativas ingênuas sobre o que significa a ONU e diante. A ONU não surgiu do nada, ela é fruto de um processo progressivo de amadurecimento das relações internacionais. Se vocês quiserem, para fixar parâmetros de início, talvez o concerto europeu no pós-guerras napoleônicas, né, quando a Europa resolve criar um modus operandi e conferir certa previsibilidade ao concerto, ou seja, ao equilíbrio, à produção de um equilíbrio de interesses entre as grandes potências, também para evitar conflito. O que nós vemos no plano de fundo é o quê? Pelo menos desde a Revolução Industrial, um processo de progressiva interdependência. As economias e sociedades vão se tornando cada vez mais interdependentes e surge a necessidade de organizar essas relações. Por isso que nós chamamos de organizações internacionais. É preciso que, de alguma forma, por meio de regras de jogo consensuadas, por meio de instituições possíveis, que têm a função de perpetuar essas regras de jogo, se organizem as relações. Há, portanto, uma tensão entre o global e o nacional, se vocês quiserem, que é examinada de diferentes maneiras. Os teóricos por exemplo, um realista vai dizer que organizações internacionais são supérfluas, que elas não têm a capacidade de ingerência dos estados nem de transformação do meio internacional. Já um liberal institucionalista nos dirá que justamente essas são capazes de plasmar uma certa agenda internacional, de inserir interesse, abrir espaços para partes de estados que antes estavam à margem dos principais processos internacionais. Dependendo, portanto, das premissas que nós vamos interpretar um processo em curso, nós vamos ter uma visão mais ou menos otimista em relação ao papel e à possibilidade transformadora da realidade que está associada a essas. Eu diria que o mais sensato é entender como um processo. Então, no final pelo menos no início do século XIX, a partir da Revolução Industrial, surge essa necessidade. Nós vamos ver várias agências técnicas criadas, pesos e medidas, organizações que vão cuidar de propriedade intelectual e assim por diante. E nesse processo temos um longo século de relativa paz, a chamada Belle Époque, né, que permite a expansão da Europa, né, a projeção da Europa no resto do mundo e esse arranjo, esse projeto, até que se tenta, no pós-Primeira Guerra Mundial, criar a Liga das Nações, mas era uma organização que conferia poder de veto a cada um dos seus participantes porque ela se pautava na regra da unanimidade. Em certo sentido, do ponto de vista político, a Liga das Nações trouxe um ensinamento para a comunidade internacional, para isso que chamamos de comunidade internacional, no sentido de que é preciso tratar os diferentes de forma diferente. E o Conselho de Segurança surge como uma espécie de resposta a esse fracasso da Liga das Nações, que não foi capaz de prevenir
a ocorrência de um conflito ainda mais terrível, como foi a Segunda Guerra Mundial. A ONU, portanto, surge com vistas a projetar, a produzir certa estabilidade no pós-Segunda Guerra Mundial, como você bem disse, com a tentativa de evitar que outro conflito de tão grandes proporções ocorresse no mundo, mas também não sejamos ingênuos, ela surge com o objetivo de projetar uma determinada ordem. Quando nós falamos Nações Unidas, muita gente imagina que era uma proposta altruísta de permitir uma visão democrática a todos os estados. A própria ideia de Nações Unidas vem da Carta do Atlântico, das nações que se uniram contra o eixo. Não era uma proposta universal, era uma proposta dos aliados se unirem para fazer frente a uma ameaça que eles percebiam como comum, que era o eixo, né? Alemanha, Itália e Japão. Então você tem uma dinâmica de poder, se projeta o cenário internacional de uma maneira muito pragmática do ponto de vista dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, com vistas a criar uma estrutura que permitisse alguma válvula de escape, permitisse alguma circulação de poderes, se vocês quiserem, no âmbito internacional, de circulação de elites também no âmbito internacional, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista cultural, organizasse as relações nacionais, organizasse essa interdependência que era crescente já então, e que desde então apenas se acelerou, de uma maneira favorável aos vencedores da guerra, ou seja, de uma maneira que desse a cada um seguro em relação a possíveis ações negativas do outro. Então, o Conselho de Segurança terá 5 membros permanentes que terão direito a veto. Isso significa que eles não podem fazer o que querem, mas podem impedir que a organização seja usada por outro para fazer aquilo que eles não querem. Então é sempre um equilíbrio negociado, é sempre um papel limitado, porque estamos falando de uma organização internacional, ela, portanto, está ali a serviço dos Estados nacionais que a constituem e a mantêm, ela não tem uma autonomia ampla, e é isso que explica por que, na visão de muita gente, a ONU seria ociosa ou não teria a capacidade de resolver conflitos. Olha a situação da Síria, que é tão dramática, tanta gente morrendo, tanta violência ocorrendo há tantos anos, e a ONU não consegue se impor, porque os 5 grandes não chegam a um acordo sobre... não interessa uma intervenção por meio de uma operação de paz. Então, o Conselho de Segurança, em particular, desempenha o papel possível dentro das circunstâncias políticas e conjunturalmente se apresentam. Então, como você bem disse, uma das virtudes de se estudar relações internacionais, uma das alegrias é justamente essa de perceber que o mundo vai se transformando de uma forma muito acelerada e o nosso objeto de estudo jamais se esgota. Então, nesse sentido, o próprio Conselho de Segurança também enfrenta esse desafio, precisa se ajustar a diferentes contextos e, ao mesmo tempo, ele pode contribuir para, não a ONU em geral, mas o Conselho em particular, porque as decisões que são tomadas ali são decisões que têm um caráter mandatório, contrariamente ao que ocorre na Assembleia Geral, cujas resoluções têm apenas a capacidade de recomendar aos Estados. Então, a norma que vem uma resolução que vem do Conselho de Segurança, em tese, é mais forte, tem mais capacidade de influenciar o comportamento. Ele vem desempenhando o papel possível. Poderia ser muito mais se os estados depositassem mais, transferissem mais poder, mais autoridade, conferissem maior autoridade, mas os estados não querem fazer isso. E faz sentido que eles não queiram. Eles preferem enxergar a organização como um instrumento a seu serviço do que como algo a que eles tenham que se submeter por meio de uma regra geral. Não que, às vezes, não se apresente essa regra geral como sendo do interesse de todos, mas serve mais a uns do que a outros. Nesse sentido, o Conselho é um clube fechado, é um clube de elite, é um clube que tem os 5 permanentes. Como você bem disse, a cada ano se renova, né? Entram novos países e saem. O Brasil, junto com o Japão agora, né? O Japão já estava na frente do Brasil nesse sentido, é o país que mais vezes teve um assento não permanente no Conselho de Segurança. Isso é muito importante, porque traz
dá acesso a muita informação, cria oportunidades para que as agendas de interesse do país sejam consideradas pelo Conselho de Segurança, permite ao Estado que acredita no multilateralismo trabalhar prestar serviços, ou seja, contribuir para resolver conflitos, que eles evoluam, se tornem tensos, permite identificar certos problemas no seu nascedouro e a partir daí mesmo já oferecer uma solução alternativa e com isso angariar prestígio no cenário internacional. O Brasil fazia isso muito bem, fez isso muito bem, pelo menos desde o início do século passado, antes mesmo da criação de Unidas, né, com a nossa participação na AIA, né, na segunda Conferência de Paz da AIA, o Brasil acreditou no multilateralismo, trabalhou fortemente para consolidar uma estrutura de governança baseada em instituições e normas, porque enxergava uma espécie de escudo, frágil, mas um escudo a serviço de países que não têm forças armadas extremamente robustas e que não têm a visão que devam impor a sua vontade, buscar os seus interesses pelo uso da força ou pela ameaça. Então sempre foi uma posição muito respeitável, muito razoável, e não por acaso ele, desde o início, das Nações Unidas participou das reuniões, havia a promessa de que o Brasil talvez tivesse um assento permanente no Conselho de Segurança, e a participação na Segunda Guerra Mundial teve em parte que ver com isso, era como uma tentativa de se cacifar, né, de ganhar prestígio para conseguir este apoio, mas as mudanças políticas conjunturais não permitiram. E desde então o Brasil tenta promover uma reforma de segurança que lhe assegure um assento permanente, justamente para isso, para fazer parte desse grupo seleto que tem alguma capacidade de influência quando chega a um consenso sobre o cenário. Então, nesse sentido, é bem-vinda essa volta do interesse brasileiro ao sistema multilateral. Eu acho que foi um grande erro do Brasil a partir do governo Dilma, na verdade. O Brasil começa a se distanciar, começa a perder um pouco a clareza com os seus interesses no cenário internacional. Tradicionalmente, o Brasil tinha muito claro de que lhe interessa um mundo mais regido por normas do que pela força. É só você comparar a sua posição relativa à questão militar, do ponto de vista econômico, inclusive, fica fácil chegar a um país como o Brasil. E da mesma forma que é um país que, embora tenha uma economia muito fechada, depende do ambiente internacional para o seu crescimento. Então, interessa ao Brasil evitar o surgimento de conflito internacional com vistas a poder vender mais e melhor os seus produtos, não só commodities, etc., mas também produtos industrializados. Então, a partir daí, a partir do governo Dilma, essa visão, eu diria, se esmaece e o Brasil perde, eu diria, protagonismo, perde a capacidade que tinha de propor ações, de consertar processos, de influenciar até certo ponto agendas internacionais. E com o atual governo é muito pior, é um desastre. Até hoje não está claro a que vem essa política externa. Este governo não foi capaz de dizer o que quer. Ele só disse o que não queria, que queria destruir, que queria abandonar essa postura tradicional da política externa brasileira que tantos frutos trouxe e que tanto respeito angariou para o país ao longo de um século. Até eu acho que é possível um governo chegar e dizer não, vamos abrir mão de um asset, né, de algo muito positivo que se construiu ao longo de gerações e em troca de algo melhor. Este governo nunca conseguiu dizer o que quer. Então é o pior dos mundos, porque se destrói algo positivo sem colocar nada no lugar. E nisso o Brasil vem perdendo muito. No interregno do governo Temer, foi possível renegociar, porque o Brasil tinha perdido, inclusive, essa habilidade de ir para o Conselho de Segurança. Durante o governo Dilma, ele perdeu o bonde, por assim dizer, e durante o governo Temer foi renegociado, né? O Brasil conseguiu a vaga de outro país da América Latina
em troca de acertos que foram feitos, como sabem fazer os diplomatas. E aí o Brasil conseguiu voltar agora. Por sorte, houve uma mudança no Ministério das Relações Exteriores que parece ser bastante mais pragmático agora, desde a saída do Ernesto Araújo, mas não está claro qual é a capacidade, qual é a autonomia que o Estado e o seu grupo mais próximo para recuperar, para restabelecer, tentar pelo menos recolocar o Brasil nesse caminho que ele tão bem conquistou e sabe percorrer com profissionalismo. Esperemos que esse retorno ao Conselho de Segurança seja essa oportunidade do Brasil se recolocar no mundo, fazendo menção aos serviços que já prestou ao longo das décadas e à personalidade que conquistou, por dizer. O respeito que conquistou no cenário internacional por força de uma diplomacia profissional que sempre soube ter e parece ter aberto mão disso nesses últimos 10 anos. Então eu vejo com bons olhos. É importante que o Conselho agora se fortaleça. O mundo se tornou mais perigoso, essa tensão entre os interesses das grandes potências e a necessidade de uma governança global no ambiente internacional é cada vez mais evidente. Isso traz enormes oportunidades para nós, estudantes de relações internacionais, mas é uma oportunidade, digamos, instigante do ponto de vista intelectual, mas assustadora do ponto de vista da cidadania, porque os riscos de conflito são muito maiores hoje do que eram há 10 anos. E nesse contexto, o Conselho de Segurança, se for fortalecido, terá a capacidade de jogar água na fervura, de reduzir tensões e de evitar morte e conflitos desnecessários. Espero que o Brasil recupere, vamos dizer assim, a sua personalidade tradicional, o seu papel contribuinte à estabilidade global, ao fortalecimento lateralismo, porque isso interessa ao país. Disso não resta dúvida. Muito bom, professor. Muito obrigada pela sua resposta. Nós estamos admirados em relação a tamanho conhecimento. É um prazer estar aqui entrevistando você. Bom, a nossa próxima pergunta é sobre a reforma na lógica do Conselho de Segurança, acrescentando, mais países aos membros permanentes. Então, que é algo que o Brasil vem flertando já há algum tempo, há algum tipo de processo ou iniciativa que indique que o Brasil está caminhando para isso? Não, nem o Brasil nem os demais países. Houve um momento ali, uma janela de oportunidade em 2005, por uma série de circunstâncias. Era o final da gestão Annan, era um aniversário importante da ONU, em que o Brasil, o chamado G4, o Brasil, Alemanha, Índia e Japão, tentaram produzir uma reforma institucional. Inicialmente o Conselho tinha apenas 11, mas aí um pouco o que eu dizia sobre a importância das organizações. Se vocês verem o que foi no pós-Segunda Guerra Mundial, o que foi o esforço de independência de países africanos, asiáticos, e o papel que a ONU desempenhou para dar voz a esses países e reconhecer a sua autonomia e, a partir daí, isso criar uma pressão sobre os outros estados, de modo a permitir a multiplicação do número de estados no cenário internacional. Aqui você tem uma clara evidência de que as instituições importam. A existência deste caminho abriu da ONU e da Assembleia e da possibilidade de os países reclamarem a sua soberania. Nesse contexto, abriu para eles possibilidades que existiam, por exemplo, quando nós nos tornamos independentes, quando os países latino-americanos se tornaram independentes. Eles precisavam negociar com as grandes potências, por meio de acordos comerciais, por exemplo, o reconhecimento de sua soberania. Porque a soberania estatal não é algo que dependa apenas de um território definido, uma população e um governo reconhecido por essa população. Esse governo precisa ser reconhecido também pelos seus pares. E nós sabemos o que foi o reconhecimento do Brasil, quanto custou o reconhecimento do Brasil pela Grã-Bretanha, a partir pelo Reino Unido, a partir daí a sua independência. E assim foi com vários países que se tornaram independentes, tiveram que conquistar pela força isso e por acordos. Havendo as Nações Unidas, o processo se transformou, ou seja, a essência do ambiente internacional, elas não podem tudo, mas elas podem algo.
E nesse contexto, nos anos 60, houve uma reforma. Quando a ONU surgiu, o Conselho tinha apenas 11 membros, houve uma expansão, né, para mais 4 membros não permanentes, e desde então há uma clara denúncia de que essa estrutura representa o final da Segunda Guerra Mundial, a distribuição de poder no final da Segunda. Que é verdade, ela foi feita aquilo que os teóricos de economia política internacional chamam de poder estrutural. Ela foi feita como uma estrutura que visa perpetuar no tempo um determinado estado de coisas. Para isso se criam é natural que países emergentes, países que querem ter mais prestígio, maior influência internacional, denunciem isso e digam: olha, essa organização tal como está organizada não representa legitimamente a de poder no ambiente. Na época, em 2000, esse argumento conseguiu fazer convergir países importantes como Japão, Índia, Alemanha e Brasil, mas não havia interesse. Obviamente, quem detém o poder de veto nas Nações Unidas vai usar esse de veto para evitar dividir poder, dividir influência com novos entrantes. Então, essa tensão permanece. Esse processo conseguiu avançar. Na época, inclusive, havia uma ideia de que se Brasil e Índia fossem, eles talvez conseguissem, mas a leitura que fez o Itamaraty naquele momento foi a de que teria mais chances com Alemanha e Japão. O problema é que todo mundo sabe que a China não vai admitir que o Japão tenha um assento permanente no Conselho de Segurança. A própria Alemanha, o pleito da Alemanha, importante que seja a Alemanha, outros países europeus dizem por que a Alemanha e não a Itália e não a França. A França já está, né? Mas por que a Alemanha e não Espanha, não outras potências europeias? Então você tem uma disputa que não é simples do ponto de vista da reforma. O fato é que o Brasil achou naquele momento que seria mais importante fazer parte desse pequeno grupo de pleiteantes, né, um chamado G4, do que tentar, junto com a Índia, apenas conseguir uma reforma que lhe desse, se não um assento permanente, um assento mais duradouro, porque havia vários desenhos de reformas, inclusive o de um assento permanente sem o poder de veto. Há algumas ideias sobre a mesa, mas concretamente o que nós estamos anos é uma certa desvalorização do sistema multilateral. O governo Trump foi muito perverso em relação a isso, nomeando, o Bush filho já tinha feito, o Trump fez de uma maneira muito mais acentuada, né? Desprestigiando a ONU como um espaço de articulação política, reduzindo, portanto, a importância das estruturas e da atuação no seio de uma organização internacional em prol de negociar de forma relacional, teóricos da economia internacional, do tit for tat, né? de pressão, de barganhar caso a caso. Não me parece uma opção inteligente do ponto de vista dos próprios Estados Unidos. Eles se beneficiam mais da existência dessa estrutura do que qualquer outro país, mas o que nós estamos vendo, pelo menos desde o início do século, é o desprestígio progressivo das Nações Unidas, a redução dos orçamentos, uma limitação maior do seu escopo de atuação. E, do ponto de vista da China, ela mantém o interesse, uma narrativa favorável a essas estruturas de governança, essas estruturas, isso vale para a OMS, isso vale para a OMC, isso vale para esses arranjos, né, para as instituições de governança global no seu conjunto, mas claramente a China tem uma ambição de redesenhar o ambiente nacional, colocando-se no centro. Essa nova Rota da Seda, né, One Belt, One Road, etc., são iniciativas a construção de novas instituições, são iniciativas de reorganizar os funais sob uma outra estrutura institucional e normativa que dê mais poder à China do que ela tem na atual estrutura. E os Estados Unidos se mostram perdidos em relação ao que querem. Eles tiveram essa visão muito inteligente, eu diria, muito perspicaz de propor um arranjo estrutural que beneficiava o conjunto do ambiente, pelo menos do mundo ocidental, né, no período da Guerra Fria. Agora, essa estrutura beneficiou a todos, né? Você tinha as instituições de Bretton Woods, né, o Banco Mundial, o Monetário Internacional,
o GATT que se criou então e que depois, em 95, é reformulado, e aí eles se juntam outros acordos, né? O GATT, o TRIMS, etc., acordos de investimento, etc., e a própria Organização Mundial do Comércio, que daria sustentação e credibilidade a esses acordos que, de alguma maneira, permitem a governança das questões globais. Os Estados Unidos vêm se desengajando desse processo, no início em troca de 2 arranjos regionais, vista do comércio e de investimentos, era o TTP e o TTIP, né, que era, digamos assim, eram os Estados Unidos com a Europa sem a China e os Estados Unidos com a Ásia sem a China. Mas o governo Trump simplesmente jogou ao mar 15 anos de negociações em torno desses 2 arranjos que competiam com a visão chinesa de uma rota, uma nova rota da seda. O que nós temos hoje, portanto, é um sistema multilateral de governança em crise. Países como o Brasil e Índia têm grande interesse em fortalecer, deveriam ter, se tivessem em sentido de direção. A Índia tem, continua trabalhando nesse sentido. O Japão tem também, continua trabalhando nesse. Mas o Brasil não. Parece ter perdido o rumo no governo Dilma e o atual governo nunca teve um direcionamento. Então, nós temos uma situação na qual esse arranjo está sendo erodido, está sendo progressivamente adiado, e não está claro o que virá no lugar. O que nós sabemos historicamente, não há espaços para que os países tentem evitar a evolução diferente, crises em conflitos em guerras. É assim que vai acontecer. As diferenças vão gerar crises que vão gerar conflitos que vão levar à guerra. Então, é melhor ter um arcabouço como esse do que não ter nenhum arcabouço de governança global. É melhor, portanto, para países como o Brasil, tentar restabelecer o ambiente multilateral, no qual ele pode conseguir resultados superiores àqueles que a sua capacidade econômica, em princípio, permitem, do que deixar a vida lhe levar. A vida não vai levar para um lugar bom, se não houver uma ação responsável política nesse sentido. Então, é interessante que o Brasil retorne, porque houve uma janela de oportunidade que se perdeu, não foi falta, não foi culpa do Brasil ali. Muita gente era cético em relação à possibilidade de reforma do Conselho. Hoje até pode ser que seja mais fácil, porque ele é menos relevante no cenário internacional. Então, uma atuação mais centrada e mais profissional, fortalecer o Conselho e permitir que ali entrem com essa narrativa de uma maior representatividade do Conselho, que é uma narrativa correta, a meu ver, pode ser que se consiga fazer avançar a reforma. Mas no horizonte não há nenhum Estado com capacidade de liderança disposto e falando em agir nessa direção. Infelizmente, a minha leitura é que para um país como o Brasil, é muito negativo um sistema multilateral desacreditado, desprestigiado. Então, interessa sim retomar. Espero que o pragmatismo que vem marcando a atual gestão do Itamaraty se mostre visionário e capaz de ali colocar em marcha alguns processos que permitam fortalecer uma vez mais o sistema multilateral e nele a presença do Brasil. Mas é só uma esperança isso, não estou vendo isso acontecer. Eu não vejo um compromisso do governo com essa agenda, infelizmente. Bom, professor, são muitas esperanças que a gente tem, né, atualmente, mas conectando mais com a parte das notícias agora, o que está saindo agora na mídia sobre o possível conflito na Ucrânia, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho brevemente sobre como você enxerga agora essa crise atual e como você entende o posicionamento do Brasil nessa questão, que retomando um pouco do que você falou, que muito se fala da decadência, da importância brasileira nesse cenário desde as crises de 2015 e principalmente que vem se intensificando com esse governo atual, né? Eu queria saber como você enxerga essa posição do Brasil agora. Não há que distinguir uma questão da outra, né? A crise está colocada claramente uma
postura racional da Rússia, no sentido de angariar mais prestígio no ambiente internacional, evitar que uma região que ela considera ser sua esfera de influência seja cooptada pela OTAN, principalmente, mas também pela influência europeia no que diz respeito a questões de promoção da democracia, etc. Quem sabe o que está fazendo ali de uma maneira muito clara, e está jogando o jogo de uma maneira estratégica, é a Rússia. Existe um risco real de conflito, esse é um dos cenários com que se trabalha. A Europa hesita, ela talvez tenha ido longe demais na promoção da democracia, inclusive na Ucrânia no passado, o que terminou gerando a invasão da Crimeia e a retomada do controle do território pela Rússia, o que não causou surpresa àqueles que, como eu, estudam segurança internacional. Está muito claro que Ucrânia e Geórgia, se a OTAN quiser envolver esses estados, quiser cooptar esses estados, a Rússia reagirá. Isso está acertado desde lá de trás. Se você conversar com os herdeiros de Kennan, de Kissinger, etc., eles serão contrários a esse tipo de movimento por parte da OTAN. É preciso entender que esse é o espaço de conflito entre grandes potências, como eu dizia antes. É o espaço das relações internacionais, tradicionalmente. Não é o espaço da globalização, não é o espaço do ambiente transnacional em que as organizações são importantes para promover uma governança que seja sinérgica e positiva para todos. A China também sabe muito bem o que está fazendo, não é por acaso. O Irã sabe muito bem o que está fazendo, não é por acaso que eles estão fazendo exercícios militares conjuntos nas últimas semanas e agora anunciando novas aproximações. Então, ali há claramente uma afirmação de influência que pode levar a um conflito. O Conselho de Segurança teria um papel crucial, por exemplo, no sentido de chamar esses estados a discutir essas questões no âmbito da própria ONU. É melhor que isso se faça lá, onde existe pelo menos um compromisso formal de apego a princípios de não violência, né? de não recorrer à guerra, ou de tentar pelo menos resolver pacificamente antes qualquer processo, do que deixar que bilateralmente os países estabeleçam negociações, o que lhes permite criar ruídos ou fechar acordos que sejam contraditórios. Já vimos isso no passado. A Primeira Guerra Mundial resulta de uma série de acordos contraditórios, e a ideia da Liga das Nações era justamente essa, de ter um espaço para que não fosse possível a feitura de acordos contraditórios entre grandes potências. Em outras palavras, havendo um espaço como o Conselho de Segurança para que esses assuntos se negociem de uma maneira mais próxima, o risco de um conflito não intencional é menor. Então, nesse sentido, há uma oportunidade muito grande de se fortalecer. E os países mais importantes envolvidos no processo têm um assento permanente no Conselho de Segurança. Portanto, seria possível fazer esse chamamento, e um país como o Brasil, por exemplo, se quisesse dar uma contribuição importante, seria essa. Seria instar a que todos eles levem para o Conselho de Segurança esse tipo de negociação. O papel que o Brasil pode desempenhar nisso é muito limitado. Claramente, a diplomacia brasileira se isolou do mundo nos últimos anos. Se já não vinha exercendo protagonismo no governo Dilma, nos governos Dilma, no governo Bolsonaro, o Brasil queimou pontes, queimou seus navios e agiu de uma maneira muito contraditória com a sua tradição, muito pouco clara. E agora, por exemplo, não se sabe para quê, vai fazer o quê lá? Nós temos interesses com a Rússia, sem dúvida alguma, compramos fertilizantes, mas qual é o propósito dessa visita nesse momento, tendo os Estados Unidos pedido para
não ir ou para votar de uma determinada maneira, vai conseguir equilibrar isso? Vamos ver. Se estivéssemos falando há 10 anos, 15 anos, eu acredito que sim, o Brasil teria uma contribuição a dar, porque havia uma postura muito clara, que era tradicional, que era previsível, né? Esse apego ao multilateralismo, essa tentativa de construir soluções pacíficas de controvérsias, etc. E uma capacidade diplomática de interpretar, de ouvir, de apontar possíveis caminhos que o Brasil tinha. Naquele tempo, seria bem-vinda uma intervenção brasileira. Agora, não está claro para quê. Vai fazer o quê? Vai passear na Rússia? Vai fazer... Enfim, quer ir para a Ucrânia também, para poder fazer uma visita de cortesia num governo que vem sendo isolado dos seus principais parceiros tradicionais. É muito inoportuno, eu diria, essa visita nesse momento. E provavelmente, se ela se mantiver, e deve se manter, vai servir apenas para as imagens protocolares tradicionais. A Rússia, por outro lado, vai saber usar isso para a sua propaganda, para criar uma cortina de fumaça a mais acerca do que ela pode vir a fazer nesta região, na América do Sul, na América Latina, como está fazendo agora com a Argentina, né? Nós estamos fechando os olhos para o fato de que, nesse processo todo, a nossa própria região está sendo ocupada e utilizada pelas grandes potências, não apenas China e Rússia, mas também potências emergentes como Turquia, Irã, etc., começam a se fazer presentes aqui, não porque tem um interesse aqui, mas porque fincar pé aqui nessa região lhes permite ter uma moeda de troca nas suas negociações com os Estados Unidos, no que diz respeito aos assuntos de seu verdadeiro interesse, e ali estão. Então, essa ida abre espaço para que a Rússia utilize defina uma narrativa sobre a sua relação com o Brasil que lhe sirva. Se isso vai servir ao Brasil, é uma incógnita, porque o Brasil não sabe, não disse o que quer no ambiente internacional nos últimos anos. Então, é muito mais fácil a Rússia saber usar muito bem essa visita para se reposicionar, para andar uns passos a mais na sua relação com os Estados Unidos e com a Europa, do que o Brasil voltar com algum grande resultado. Infelizmente é assim que eu vejo, porque não há clareza com relação ao que a diplomacia brasileira quer no mundo, menos ainda numa situação como essa. Internacionalistas, a palavra desse podcast é esperança e esperar o que vem para os próximos passos dessa incógnita nossa política externa atual. Pode ser, é uma oportunidade de retomar o caminho, né, tradicional. Eu acho que isso seria o mais responsável e menos controverso. Alguns passos do atual ministro de Estado apontam nessa direção, algumas sinalizações apontam nessa direção. Mas, como eu disse antes, não é claro qual é o grau de autonomia que tem o Itamaraty, e não é claro qual é a capacidade que ele terá de colocar em marcha realmente processos que permitam aproveitar essas oportunidades. Vamos torcer para que isso aconteça, vamos colaborar no que for possível, mas é isso. Por enquanto, infelizmente, o Brasil se colocou numa posição muito limitada nos últimos anos. É possível sair dela. Vamos torcer para que pelo menos eles não fechem as portas e não queimem mais pontes. Bom, muito bem, internacionalistas. Esse episódio aqui, eu acho que deixou todo mundo aqui esperançoso, com mais incógnitas sobre o futuro.
e compreendendo um pouco essa complexidade que é o conceito de segurança e o momento que... Eu gostaria de agradecer imensamente o tempo do professor Antônio Jorge, foi muito bom conversar e poder entender melhor esse aspecto das relações internacionais. Também quero agradecer aqui também minhas colegas que estão aqui hoje e convidar todo mundo aqui que a gente está voltando para uma 4ª temporada do podcast. Então segue a gente nas redes sociais que vai ter muito mais novidades e episódios muito bacanas. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada, gente, por ouvirem até aqui e até a próxima. Bom, queria também agradecer a oportunidade que vocês me deram de participar, de conhecer o projeto, felicitá-los por um projeto tão importante e convidar também a que visitem o GEPS, o Grupo de Estudos, Pesquisa e Segurança Internacional, lá do nosso Instituto de Relações Internacionais da UNB. Estamos à disposição de vocês no GEPS, na UNB, e a qualquer momento para discutir temas da agenda internacional. Desejo muita saúde a todos. Muito obrigada, pessoal. Acompanhe o Pode Rir nessa 4ª temporada, tá imperdível. Muito obrigada por escutar mais um episódio do Pode Rir, um projeto realizado em conjunto com o LABRE, Laboratório de Relações Internacionais da Unesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes, episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Além disso, não esqueça de conferir a descrição aqui do episódio, que a gente costuma deixar alguns links relacionados ao tema da vez.